Olá, meus queridos alunos, usuários do site jusatual.com.br, do curso Sejus, online, presencial. Estávamos falando aqui sobre desapropriação e na última aula, no último bloco, falei sobre as modalidades de desapropriação. E agora entrarei então para falar sobre a retrocessão, a desapropriação por zona, a predestinação lícita e ilícita, o direito de extensão nas desapropriações, ok? E ao final trarei aqui algumas questões objetivas de alguns concursos públicos para que possamos debatê-las e vocês então verem que a exposição tratou deste assunto, ok, meus amigos? Pois bem, direito de extensão. Em que consiste o direito de extensão? Meus amigos, o direito de extensão nada mais é do que o direito subjetivo do expropriado de requerer à administração pública que proceda à desapropriação de uma área remanescente, ou seja, de uma área remanescente da sua propriedade que foi objeto de desapropriação, sempre quando esta área remanescente ela perder o seu conteúdo econômico. Sempre que houver, então, o esvaziamento da sua finalidade econômica. Então, meus amigos, é um direito subjetivo do administrado requerer da administração pública que lhe pague a indenização respectiva de uma área remanescente do seu imóvel que foi objeto de desapropriação, sempre que essa área agora não tiver mais uma finalidade econômica, sempre que houver este esvaziamento econômico, ok? A desapropriação indireta. Quando nós falamos lá da incidência dos juros compensatórios, eu fiz até referência à desapropriação indireta ao dizer que os juros compensatórios eles incidem a partir da ocupação imediata do imóvel. Por quê? A desapropriação indireta nada mais é do que o esbulho possessório realizado pela administração pública. Por quê? Na desapropriação indireta, o poder público ele não atende ao devido processo legal, ele não atende às normas atinentes à desapropriação. Não há falar aqui no decreto expropriatório, ou seja, na fase declaratória, não há falar no ajuizamento de uma ação de desapropriação, na fase executória, não há falar em pagamento de justa e prévia indenização. Ou seja, o poder público ele simplesmente invade a propriedade e passa a explorá-la para um fim público, ok? Cabe, então, ao administrado ingressar com uma ação de desapropriação indireta, ou seja, uma ação de indenização. Meus amigos, na hipótese da desapropriação indireta, existe a possibilidade do administrado ingressar em juízo, ao invés de pedir a indenização, pedir a devolução do bem, ou seja, pedir a reintegração da posse do bem. A falar aí em retrocessão, não há falar em retrocessão, ok? A desapropriação indireta, embora ela seja uma medida extremamente, do ponto de vista da legalidade, extremamente aviltante à legalidade, não se confere ao administrado o direito à retrocessão desse bem, ok? Ele, de fato, deverá ingressar com ação indenizatória. A segunda acepção, também pouco utilizada, mas também que pode ser cobrada na sua prova como desapropriação indireta, é aquela em que a administração pública impõe limitações administrativas muito severas àquela propriedade e, de certa forma, ela esvazia o conteúdo econômico daquela propriedade. Então, meus amigos, pensemos na hipótese em que o poder público constrói do lado do seu imóvel uma grande represa para uma hidrelétrica. E aquela hidrelétrica ali ao lado, ela, de certa forma, retirou todo o conteúdo econômico que pudesse advir da sua propriedade. E aí ingressa-se também com a ação de indenização ao fundamento da desapropriação indireta. Então, vejam vocês que temos essas duas acepções para a desapropriação indireta. Pois bem, meus amigos, em relação à retrocessão,
retrocessão. O que seria a retrocessão? A retrocessão nada mais é do que o direito do administrado de reivindicar a sua propriedade, dele ir a juízo e exigir a retomada de um bem desapropriado. Em regra, o ordenamento jurídico ele não autoriza a retrocessão, ele não autoriza a reivindicação desta propriedade. Prioriza-se aqui, supostamente, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Se a administração ela expropriou, se ela transferiu para si compulsoriamente aquela propriedade, presume-se que foi para realizar um interesse público. Então, meus amigos, vejam que a retrocessão aí não seria possível. A única possibilidade de retrocessão ocorre na hipótese de predestinação ilícita, da predestinação ilícita. E logo após, nós veremos o que é a predestinação ilícita. Mas de antemão eu lhe digo, a predestinação ilícita ocorre quando a administração pública ela desapropria um bem para um determinado fim e ela não utiliza aquele bem nem para aquele fim, nem para nenhum outro fim público, mas sim para um fim particular. Ou seja, tem ali um desvirtuamento do princípio da finalidade do ato administrativo. Apenas nesta hipótese, meu amigo, nesta hipótese de desvirtuamento do fim público, é que seria possível haver a retrocessão do bem, na hipótese de predestinação ilícita, ok? E aí, portanto, passemos para a predestinação ilícita. A predestinação ela pode ser, como eu falei, de duas modalidades, lícita ou ilícita. A sua prova pode vir. A predestinação lícita é aquela em que a administração pública desapropria o bem, não utiliza o bem para o fim ao qual foi desapropriado, mas utiliza aquele bem para uma outra finalidade pública. Então, pensemos na hipótese do município que desapropria um imóvel urbano para construir uma escola, mas resolve ali naquele espaço construir um hospital. Então, vejam vocês que ambos são interesses públicos. Então, é a hipótese de predestinação lícita. Não há falar em retrocessão, em reivindicação do bem, ok? Mas, como eu havia dito, na predestinação ilícita, pode haver retrocessão. Por quê? A administração pública ela desapropria o bem, não utiliza para o fim ao qual foi desapropriado, nem para nenhum outro fim público, mas sim para um fim particular. Então, pensemos na hipótese do município desapropriar um bem urbano, um imóvel urbano, não utiliza para construir uma escola, nem um hospital, mas dá uma concessão ou uma autorização de uso a um determinado particular. Vejam vocês que houve aí um desvirtuamento do princípio da finalidade e apenas nessa hipótese será possível, sim, haver a predestinação, haver a retrocessão, ok? Por fim, meus amigos, faço referência aqui à desapropriação por zona. A desapropriação por zona. O poder público ele pode realizar uma determinada obra ou um determinado serviço em uma localidade. E um imóvel que se situa naquela localidade, ele pode se valorizar extraordinariamente por conta daquela obra, ok? O poder público, então, tem a possibilidade de desapropriar este imóvel por conta dessa excessiva valorização. É uma das modalidades da desapropriação por zona, ok? A outra hipótese que também autoriza a desapropriação por zona é de uma área contígua ao desenvolvimento de uma obra. Então, pensemos vocês, meus amigos, aqui, que o poder público ele está realizando a obra de um estádio da Copa do Mundo e há ali imóveis próximos àquela obra que precisam ser desapropriados para que então possa se realizar aquele estádio, construir aquele estádio da Copa do Mundo. Então o poder público ele pode então realizar aí a desapropriação por zona. A área contígua ao desenvolvimento de obra
ou áreas que se valorizem extraordinariamente por conta de um serviço ou de uma obra pública, ok? Eu trouxe aqui algumas questões de concursos públicos, nós iremos fazer aqui agora, iremos debater para que vocês possam fixar o que foi posto nesses 3 blocos de aula. Peço que coloque o nosso material aqui na tela. Então, vejam vocês, meus amigos, exercício de fixação, lá no final do material. 20º concurso para Procurador da República. Questão 31. Questão 31. A primeira questão, não mais para cima, pode voltar o material, por favor. Pronto, essa questão aí. Questão 31. Com relação ao tema desapropriação, analise os itens abaixo e responda em seguida. Inciso 1. O princípio do justo preço possui caráter ambivalente, pois, de um lado, assegura ao expropriado a percepção de indenização compatível com o valor do bem objeto da desapropriação, recompondo seu patrimônio. De outro lado, impede que o particular receba, a título de indenização, valor superior aos parâmetros do mercado, impedindo enriquecimento sem causa. Meus amigos, essa assertiva naturalmente está certa, não é? A justa indenização pressupõe o pagamento do valor real do bem, do preço de mercado. Então, é uma verdadeira balança, um preço que não leve o administrado ao enriquecimento ilícito, mas que também restabeleça a ordem jurídica violada, ou seja, que restabeleça a sua perda patrimonial. É isto que a questão disse, ok? Inciso 2. Bens públicos municipais e estaduais podem ser desapropriados pela União, desde que haja prévia autorização legislativa. Então vejam, meus amigos, que esta assertiva também está correta. Como nós havíamos dito, os bens públicos eles são passíveis de desapropriação. É necessário apenas que haja a observância do princípio da predominância de interesses, que um ente público hierarquicamente superior desaproprie um bem público de um ente público hierarquicamente inferior. Apenas se exige que haja autorização legislativa. E eu havia consignado aqui que, embora pelo Pacto Federativo não haja a superioridade entre entes políticos, para fins de desapropriação, entende-se que a União, ela, por ter uma predominância de interesse federal, ela estaria aí sobrepondo-se aos estados e aos municípios, ok? Então, não se esqueçam da prévia autorização legislativa. É necessário que haja prévia autorização legislativa para que a União desaproprie bens dos estados ou que os estados desapropriem bens dos municípios. Inciso 3. Na desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, a ação deve ser proposta no prazo de 2 anos, a contar da publicação do decreto declaratório, sob pena de caducidade do ato. Vejam, meus amigos, que eu havia dito sobre o prazo de caducidade do decreto expropriatório na desapropriação por interesse social. O prazo é de 2 anos, portanto, essa assertiva está correta. Lembre-se que o prazo de caducidade da desapropriação por necessidade ou utilidade pública é de 5 anos. E as bancas costumam trocar para que você se confunda, ok? Então, lembre-se, interesse social 2, desapropriação por utilidade ou necessidade 5, ok? Pois bem, inciso 4, aqui da questão 31, configura-se desapropriação indireta mediante a incorporação do bem ao patrimônio público sem o devido processo legal. Em tal hipótese, o expropriado não pode ser objeto de reivindicação. O bem expropriado não pode ser objeto de reivindicação. Configura-se desapropriação indireta mediante a incorporação do bem ao patrimônio público sem o devido processo legal. Em tal hipótese, o bem expropriado não pode ser objeto de reivindicação. Ok, eu tinha dito isso para vocês quando eu falei sobre retrocessão. Embora haja aí a desapropriação indireta, embora haja o desrespeito ao devido processo legal, não há falar em direito de reivindicação do bem.
prioriza-se aqui a supremacia do interesse público sobre o privado. Presume-se que a administração ela tenha invadido, tenha esbulhado aquele imóvel para atender uma finalidade pública. Portanto, cabe ao administrado apenas ingressar com ação de indenização para que ele tenha aí a sua justa indenização, ok? Então, não pode ser objeto de reivindicação. Essa assertiva está correta. 25º concurso para procurador da República diz: em relação à desapropriação, é correto afirmar que toda desapropriação pressupõe, nos termos da Constituição, justa e prévia indenização, ressalvada a desapropriação urbanística sancionatória, que tem natureza punitiva e confiscatória. Meus amigos, essa assertiva está errada. Por quê? Porque, de fato, toda desapropriação pressupõe justa e prévia indenização. No entanto, a desapropriação urbanística sancionatória, ela também pressupõe justa e prévia indenização. No entanto, não será em dinheiro, ok? Então, a assertiva aqui está errada porque ela indica que nesta modalidade não haveria indenização, ela seria confiscatória. E nós vimos que apenas a desapropriação confiscatória ocorre quando há o cultivo de substâncias entorpecentes. Ok? A única ressalva aqui é em relação à indenização em dinheiro, que neste caso não haveria. Seria através de títulos da dívida pública. Então, essa assertiva está errada porque a desapropriação urbanística sancionatória não é confiscatória. Ok? Letra B. São inexpropriáveis, em qualquer hipótese, ações, cotas ou direitos representativos do capital de empresa cujo funcionamento esteja sujeito à autorização do poder público federal. Meus amigos, vejam que aqui não é impossível a desapropriação dessas cotas. É sim possível, desde que haja autorização do chefe do poder executivo respectivo, ok? Então, as cotas sociais, as ações, elas poderão ser desapropriadas desde que haja autorização do chefe do poder executivo respectivo, ok? Pois bem, letra C. Não há direito de retrocessão quando, apesar de recebida uma destinação diversa daquela indicada no ato declaratório de interesse social, o bem expropriado é utilizado para a utilização de outra finalidade pública, configurando-se assim a chamada predestinação lícita. Esta assertiva está certa, porque, como eu havia dito, a predestinação lícita ocorre quando a administração pública desapropria um bem, não utiliza para o fim ao qual foi desapropriado, mas o utiliza para uma outra finalidade pública. Neste caso, não é possível falar em retrocessão, ok? Por fim, letra D dispõe que os juros moratórios, tanto na desapropriação direta quanto na desapropriação indireta, se contam desde o trânsito em julgado da sentença. Meus amigos, lembrem-se aqui que eu falei, os juros moratórios, eles não são contados a partir da sentença. Inclusive, houve a revogação do enunciado 70 da súmula do STJ. Os juros moratórios, eles só são contados a partir do vencimento do precatório, ou seja, a partir do final do exercício financeiro seguinte à sua requisição, ok? Então, essa assertiva aqui está errada. Por fim, eu trouxe aqui uma questão da AGU de 2010, que diz que a União desapropriou um imóvel para fins de reforma agrária, mas depois da desapropriação, resolveu utilizar esse imóvel para instalar uma universidade pública rural. Nessa situação, houve predestinação lícita, de forma que o antigo proprietário não poderá pedir a devolução do imóvel. Mais uma vez, estamos aqui diante da hipótese de predestinação lícita, destinação para um outro fim, também de interesse público, mas não aquele previsto no decreto expropriatório. Não é possível falar em retrocessão
do proprietário. Portanto, o gabarito aqui está correto. Meus amigos, essas foram as dicas mais importantes que eu queria falar sobre intervenção do Estado na propriedade, mais especificamente sobre desapropriação. Espero ter ajudado. Um grande abraço.